CBN, tempo e temperatura. E o outono começa, gente, nesta sexta-feira, às 11h45 da manhã. Essa estação, ela se estende até o dia 21 de junho. Meu convidado é o Gustavo Verardo, ele é meteorologista do Climatempo, da Climatempo, está aqui ao vivo conosco. Bom dia, Gustavo. Oi, Fernanda, bom dia. E por aí, tudo certo? Tudo certo. Me conta, como que será o nosso outono aqui no Espírito Santo para os capixabas, hein? Exato, então, eu conto assim. Bom, o outono astronômico começa logo mais às 11h45 da manhã, marcando aí o equinócio de outono. Então, a estação, das folhas secas começa aí sobre a influência de uma neutralidade climática, mas temos aí novidades com relação ao clima do outono. Ao final da estação, a gente tem aí possivelmente o desenvolvimento de um fenômeno El Niño, tá? Ao final... tem aí Oi, desculpa. Ao final da estação, o El Niño? Exatamente. Ao longo do outono, a gente vai ter o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e ao final da estação ele já tende a estar mais configurado, tá? Então, por conta disso, por conta deste aquecimento, ao longo da estação, a gente espera um começo de outono um pouco mais úmido, com um pouco mais de chuva, tá? Isso aí especificamente agora entre essa reta final do mês de março e também no mês de abril, tá? Então, abril é um mês em que a gente pode ter aí um pouco mais de chuva, especificamente no litoral e no sul do estado, tá? Então, o sul ali, mais próximo até as áreas ali de divisa com o Rio de Janeiro, são áreas que em abril podem terem aí chuva um pouco acima da média. E também, com relação ao andar da estação, mais ali entre os meses de maio e começo de junho, que a gente já começa a ter uma aproximação do inverno, aí a gente tem já a redução gradual da chuva, tá? Então, a gente pode ter a seguinte configuração: um começo de outono um pouco mais úmido e um final de outono dentro da climatologia, tá? A gente não espera no Espírito Santo, de média, em uma média geral, uma estação mais seca. Pelo contrário, é uma estação que vem aí um pouco mais úmida. E já vou fazer o gancho com a temperatura. Quem gosta de frio vai se decepcionar. Quem gosta de calor vai ficar feliz. Fernando. A gente já não tem nem mais aquelas estações marcadas, não é mesmo, Gustavo, que a gente tinha antigamente. A Patrícia aqui, minha colega do estúdio, há pouco a gente lembrava que o outono era tradicionalmente uma estação mais fresca, né? Mais fresca, ela tinha um calorzinho do verão que estava acabando com o ventinho frio do inverno que estava chegando. Exato, e olha, para esse ano a gente até vai ter um ventinho frio de inverno, mas por poucos dias, tá? A gente não espera para esse ano aquele outono com uma sequência grande de dias fechados e encobertos e mais frios, tá? Então, por conta da gente ter maior disponibilidade de umidade na atmosfera e uma cobertura de nuvens um pouco maior, a perda radiativa, a perda de calor da superfície para a atmosfera fica mais prejudicada. Então, as nuvens, elas funcionam mais ou menos como um tampão térmico, tá? Então, a gente espera, em média, um outono um pouco mais quente. Mas, claro, não estamos aqui comentando que a gente vai ter 40 graus neste outono. Não é isso. Mas, em média, tá? Muito aí puxado pelo comportamento das máximas, a gente pode ter um outono um pouco mais quente, sim. Ô, Gustavo, tem um ouvinte aqui me perguntando assim, mas o El Niño não é em dezembro? Não, a gente já começa a ter aí o aquecimento das águas do Oceano Pacífico já agora no mês de abril. E a tendência de configuração plena do fenômeno é no começo do inverno já, tá? Então, a atuação dele já começa aqui no finalzinho desse primeiro semestre e se intensifica aí para o segundo semestre. Aí a situação muda, porque basicamente inverno e principalmente primavera são períodos em que a chuva aumenta muito no sul do Brasil. Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul são áreas que estão sob um grande alerta para novas cheias e enchentes, principalmente no inverno e primavera. Isso, e aí houve um alerta, de vocês meteorologistas para a volta
efeitos climáticos extremos, né? Os gravíssimos, como a gente teve há alguns anos no Rio Grande do Sul. De fato, isso está mapeado? Olha, Fernanda, o que acontece, certo? Quando a gente tem um El Niño classificado como moderado a forte, a gente tem sim enchentes e eventos extremos no sul do Brasil, certo? Mas hoje não é. Então, né, quando a gente tem uma condição de El Niño de intensidade moderada a forte atuando, consequentemente, correlação disso é muita chuva no sul do Brasil, especificamente Rio Grande do Sul, certo? Porém, ainda não é... a gente não tem como estimar um evento de grande magnitude como o de 2024, que só para recordar, foi um evento de tempo de recorrência, ou seja, uma a cada 10 mil anos, tá? Então, hoje, não tem como estimar um evento daquela magnitude, mas o que a gente pode, né, começar a dizer hoje é que são grandes as condições e chances de cheias no sul do Brasil, principalmente inverno e primavera. Poxa vida. E para o Espírito Santo, algum ponto aí de destaque, além do que a gente já comentou? Olha, teremos um pouquinho de chuva nesse início do outono, depois a gente entra efetivamente naquele período de estiagem, que é tradicional aqui para o Espírito Santo, né? Vai até outubro, novembro, aí quando a chuva volta com toda a força... Exatamente. Então, assim, para o Espírito Santo, né, para o Sudeste, em média, os efeitos do El Niño ou da Laninha, eles são um pouco mais reduzidos, tá? Mas, por conta já do aquecimento ao longo da estação, a gente espera um início de outono com um pouco mais de chuva, sim. Tá? Então a gente tem um início de estação mais úmido e ao meio para o final do outono, algo mais dentro aí da climatologia, viu? Entendido. Ô Gustavo, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Nada. Uma ótima sexta-feira e até logo mais.